Use o pouco que restou. Irmão e irmã, peço a Deus que através da ação do Espírito Santo toque o seu coração como uma espada de dois gumes através desta mensagem. No livro de Mateus, capítulo 25, 23 diz: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O ser humano não consegue trabalhar com pouco. Tudo que é pouco, as pessoas não contabilizam como uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. As pessoas se martirizam e nunca usam o pouco que têm. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Mas te afirmo, logo no início desta mensagem, o pouco que está em suas mãos é o início de algo grande na sua vida. Quando você recebe uma visita inesperada em sua casa, na hora do almoço você fala: bota água no feijão. Não é assim o ditado popular? O feijão é o mesmo, porém você acrescenta mais água para render. Lembre-se disso. Você sempre poderá usar o que você tem, mesmo sendo pouco. Sempre dá para prosperar, para fazer crescer, para render o que você tem. Mas nós, como seres humanos, temos uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. As pessoas falam: eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos em nossa mente que, se é pouco, não dá. A Bíblia contraria totalmente isso. No livro de Mateus, capítulo 25, 23, citado no início da mensagem, diz: O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Ou seja, quem for fiel no pouco, sobre muito será colocado. Isso quer dizer que Deus nunca nos dá algo grande, pois Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco. Deus nunca nos dará muito, porque se fizer isso, poderemos perder se não tivermos sabedoria e prontos para receber. Se começarmos grande, podemos perder tudo o que ganhamos do Senhor. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. O problema é que não sabemos lidar com as coisas enquanto somos pequenos, quando temos pouco ainda. Na Bíblia, nós temos duas pessoas que representam Adão. O primeiro, muito conhecido, é o marido de Eva. O último Adão, conforme diz a Bíblia, foi Jesus. O primeiro nasceu pronto, nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno, veio crescendo, veio evoluindo. Passou por 40 dias de tentação no deserto e nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo aos poucos, torna-se indestrutível. Se você estiver pedindo coisas grandes para Deus, Ele pode te negar, porque as coisas grandes é o caminho do fracasso, se você não souber lidar com as pequenas. Na Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele primeiro vai te colocar no pouco. Estranhe tudo que começa grande, pois tudo que começa grande é monstro. E pior, monstro não existe. Ou seja, você começa com algo que não é real e com certeza irá esfarelar por entre seus dedos. Às vezes, Deus coloca um pequeno projeto em suas mãos. E isso poderá virar o fruto de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, onde haviam apenas 5 pães e 2 peixinhos, tinham 5.000 homens para alimentar.
tirando as mulheres e crianças. Ou seja, no mínimo eram umas 10.000 pessoas. Tinha pouca comida para aquela multidão, mas o pouco que existia na mão certa daria para alimentar a todos. O problema é que às vezes o pouco que temos se transforma num freio, num limite, e acabamos falando, não vai dar. Outras vezes achamos que temos tão pouco que acabamos guardando, fazendo com que não tenhamos mais nada. Ou seja, nunca terá mais, nunca prosperará mais, nunca multiplicará. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. O Senhor vai viajar e chama os seus servos. Para um, ele dá 1 talento. Para o outro, ele dá 2 talentos. E para o terceiro, ele dá 5 talentos. Quando o Senhor voltou e foi cobrar o pouco que havia deixado na mão daqueles servos, o servo que tinha 5 talentos multiplicou para 10 talentos. O que tinha 2 talentos multiplicou para 4 talentos. E o que tinha 1 talento enterrou o seu talento. Repare que o Senhor dá de acordo com a capacidade. Às vezes pedimos 10 para o Senhor e Ele nos dará apenas 1, pois não sabemos multiplicar por 2 e ainda podemos enterrar. Na parábola, o Senhor diz para o servo que enterrou 1 talento: mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Você nunca vai ver o próximo nível, ou seja, não vou te colocar sobre o muito, e ainda até o pouco que você tinha lhe será tirado. Pega o pouco que você tem e dá para o que multiplicou por 10. Aquele que sabe transformar o pouco em muito, sempre vai receber mais. Tudo isso é uma questão de mentalidade. A mentalidade define se você sabe usar o pouco ou vai reclamar do pouco. Todas as pessoas que reclamaram do pouco na Bíblia nunca tiveram nada. Todos que usaram o pouco que tinham multiplicaram e receberam mais. O segredo não está na quantidade, mas sim na forma de uso. Jesus estava andando sobre as águas e em Mateus 14, a partir do verso 28 diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. É muito importante frisar aqui, Pedro recebeu uma palavra para ir. Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas. É impossível andar pelas águas, humanamente falando, mas Pedro andou. Ele afundou, mas primeiro ele andou. Continuando, foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me! Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? De acordo com a palavra, qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequena, pouca. Quem andou sobre as águas? Pedro. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, o mesmo Pedro pregou em Atos 2 e 3.000 almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, ele converteu 3.000 almas e com pouca fé, ele curava com a própria sombra. Mesmo com pouca fé, depois de mais de 2.000 anos, estamos falando dele. Não importa se é pouca ou é muita, o importante é se você está usando. Não sei se você assistiu o meu testemunho. Caso não tenha assistido, o link está na descrição deste vídeo. Quando a tragédia assolou em minha vida, por um momento achei que não tinha absolutamente mais nada. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha caiu com uma depressão profunda com tendências suicidas. Isso tudo em apenas 15 dias. Para mim, tinha tudo acabado. Mas com o passar do tempo, me agarrei com o pouquinho que havia me restado. Um pouco
bem pouco de fé. Com esse pouco, me entreguei nos braços do Senhor com toda a minha alma. Comecei a comer a palavra, escutar pregações, ler livros, oração, jejum, vigília, tudo o que você pode imaginar. Nesta busca, comecei a escrever mensagens para mim mesmo, para confortar o meu próprio coração. Essas mensagens se transformaram em 2 livros virtuais e agora alcançam milhares de pessoas pelas redes sociais. O pouco que eu tinha, Deus está transformando em muito. O meu pouco começou a transformar vidas. Para você meditar agora, se você não usar o pouco que tem, você deixará de transformar outras vidas. Já pensou nisso? Com relação à minha vida, em breve postarei um novo vídeo para relatar tudo o que Deus está transformando na minha vida espiritual, financeira, sentimental e emocional. É incrível e inacreditável. Voltando para a mensagem. Por que nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Porque o pouco que você tem, você não usa. E quando você não usa o pouco que você tem, como você quer que Deus te coloque no muito? Deus não está procurando quantidade. Ele quer ver se você usa o pouco que Ele já colocou em sua mão. Você tem usado seus talentos, mesmo que sejam poucos? Anota aí. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, não existem desculpas para o pouco, porque do pouco Deus sempre fez muito. O pouco é a medida de Deus. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé. Não o tamanho dela, porque o tamanho nunca foi importante. Ficamos muitas vezes nos importando com o tamanho. De acordo com a palavra, não devemos nos preocupar com o tamanho, mas sim se estamos usando o que temos. Uma pergunta. Você já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Com certeza, a resposta será não. Agora, qual o tamanho da fé que precisamos ter para remover uma montanha, segundo a palavra de Deus? Do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequeno que mal conseguimos ver entre nossos dedos. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. Isso prova que Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé, mas sim se você está usando a pouca que você tem. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Você pode mudar a vida de muitas pessoas com muito pouco. Se você der o primeiro passo como fez Pedro, te garanto que muitas coisas começarão a mudar e melhorar na sua vida. O problema é que você acha que com o seu pouco você não pode sair do barco, mesmo tendo uma voz de comando dizendo: vem. Não é o pouco que você sabe, mas sim se você está usando esse pouco. Tenha coragem de usar o pouco que você sabe, que você tem. Existem pessoas que, se usarem o pouco que têm, abençoarão todas as pessoas que estão em sua volta. O pouco que você tem é muito comparado a quem não tem nada. Eu não sei o que Deus colocou em sua mão, mas se você não multiplicar, alguém vai tomar de você. Está na Bíblia. Tem aquele ditado popular que diz: o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Isso é uma verdade. Se analisarmos a parábola dos talentos, o que tinha 5 talentos multiplicou para 10 e o que tinha 1 enterrou, perdeu o que tinha. O que tinha 1 talento perdeu para o que multiplicou para 10 talentos. Um ficou mais pobre e o outro ficou mais rico. O pouquinho que você acha que tem, você poderá perder. Pare de reclamar, de dar desculpas, de se esconder atrás do pouco que você tem e comece a usá-lo. Pedro, apesar de ter afundado, usou a pouca fé que tinha. Ele entrou para a história porque usou o pouco que ele tinha.
Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco ou nada que você tem, que sejam 5 pães e 2 peixinhos, isto é o mais que suficiente para que mais de 10.000 pessoas sejam alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aquele menino tinha e deu para os discípulos foi o suficiente nas mãos de Jesus. Na sua mão pode ser pouco, mas na mão de Deus é o suficiente. Na sua mão não dá. Na mão de Deus você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que temos, além de não usarmos, também não colocamos nas mãos de Deus. Aí fica difícil. Não é pecado ter pouca fé. O feio é ter pouca fé e não usar o pouco que tem. Você precisa apenas dar o primeiro passo para fora do barco, que o restante Jesus faz. Nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Você não faz o impossível acontecer, você não faz milagre, você não faz nada se Ele não fizer por você. Tem apenas a pouca fé de dar o primeiro passo, a pouca fé de usar o que tem, a pouca fé de usar isso que você acha que não é nada e fazer algo, porque Deus vai pegar esse pouco e fazer o milagre acontecer. A sua vida, as pessoas ao seu redor e também as distantes serão transformadas com um pouco que você tem. Não esqueça disso. O pouco que você tem é muito para muitas pessoas que não têm nada. E o pouco que você tem poderá mudar a vida de muitas pessoas. O que para você não é nada poderá mudar destinos. Existem pessoas que estão humilhadas e envergonhadas, porém elas deixam essa situação ser maior do que a fé delas. Quando qualquer sentimento suplantar a sua fé, você ficará no exato lugar que está. Você não sairá do lugar. Quando você permite que nada seja maior que a sua fé, não tem limite do que Deus vai fazer na sua vida. Não tem limite onde Deus poderá te levar. Nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. Nunca limite de onde Ele pode te tirar hoje e te reposicionar do amanhã. Nunca limite o tipo de milagre que Ele pode derramar na sua vida. Pedro, segundo a Bíblia, era analfabeto e foi ele quem pregou para 3.000 pessoas que se converteram. Pedro usava o pouco que tinha. Existiam pessoas muito mais capazes que ele, com mais condições de fazer o que ele iria fazer. Mas o importante é que não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento, mas sim usar o que se tem. Existem pessoas formadas em tudo, mas não usam nada. Outras pessoas possuem recursos, mas não usam para ajudar ninguém. Agora, hoje, neste exato momento que você está escutando esta mensagem, eu profetizo em sua vida. O que está na sua mão parecia pequeno até você ouvir essa mensagem. A partir de agora é o início de algo grande. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Parecia pequeno até hoje, mas Deus te dirigiu até esse vídeo para que eu dissesse a você que você dará um salto com o pouco que você possui. Você sairá de onde está e caminhará para um lugar de milagres, onde você nunca ousou sonhar. Deus vai te tirar da situação difícil e precária que você está hoje e te levará para um lugar que você nunca pediu e nunca teria coragem de pedir para Deus. Nosso Senhor é especialista em fazer essas coisas. Você acha que Pedro pediu para Jesus para ser um grande apóstolo? Não, mas tinha um detalhe. Ele era o que estava usando mais o pouco que tinha. Quando você começa a usar muito o pouco que tem, Deus vai te promover. Nós sempre vamos querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada, para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra, Pedro, vem,
é porque vai dar certo. Se Deus pediu algo para você, o que parece impossível, é porque Ele já viu o seu milagre. Ele é especialista em futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa. O resto Deus vai fazer. O que parece difícil, quem vai fazer é Ele. Você precisa apenas dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Dos 12 discípulos a bordo, somente Pedro quis fazer. Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra em um nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele não falou: Jesus, vem para cá, porque ele sabia que isso seria rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então falou: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural, porque no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que você tem ou não. É como você pensa, é como você formata seus pensamentos. Deus começa com pouco, mas não deixará você com pouco para sempre. O que Ele quer é que você dê o primeiro passo para que Ele te coloque no muito. Todo mundo que colocou o pouco que tinha nas mãos de Deus, multiplicou muito. Você pode estar sem esperança, porque há muito tempo você se encontra no pouco e acabou se apegando a isso. Deus não te chamou para se apegar ao pouco, mas sim começar com pouco. O pouco pode ter te limitado tanto que nem o pouco você tem mais. Virou um nada na vida sentimental, um nada na vida espiritual, um nada na vida familiar. Você não consegue ver um palmo diante do nariz. Parece que tudo se perdeu. Aconteceu comigo. Aproxime-se de Deus e entenda o que Ele quer para a sua vida. Deus quer que você saia do barco e dê os primeiros passos, por mais difíceis que possam parecer, por mais impossível que seja. Com certeza existe algo que você pode fazer hoje, usando o pouco debaixo de uma ordem de Deus. E te afirmo, fazendo isso, as coisas vão começar a acontecer em sua vida. A sua casa será impactada por isso, seus filhos serão impactados, seu cônjuge, a sua vida financeira, sentimental e emocional. O seu pouco vai abençoar muitos. Deus está confiando no seu pouco para começar algo grande em sua vida hoje. Algo que você jamais ousou sonhar e que vai mudar a sua vida para sempre. Vou orar para você. Senhor misericordioso, neste dia venho orar a todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Que esta palavra fale aos corações. Que essas pessoas sejam impactadas pela sua presença e misericórdia. Que o seu Santo Espírito se revele a cada uma, despertando o desejo e o discernimento para usarem o pouco que ainda lhes restou. Que o que resta em suas mãos se torne algo grande. Que hoje seja o início de uma grande obra na vida de todas elas. Que elas tenham sabedoria de usar o pouco. Que o que parecia pequeno comece a dar frutos para glorificar o seu nome. Que elas saiam de onde estão e comecem a caminhar num lugar de milagres, vindo do seu trono de glória. Que elas saiam da situação difícil e precária que vivem. Leve-as, Senhor, para um lugar que elas nunca ousaram sonhar. O Senhor é o Deus a quem servimos e amamos, e creio em suas promessas. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre 6 brechas que devem ser tampadas para não dar lugar ao diabo. A primeira brecha é a mentira.
A primeira brecha para a entrada do inimigo é a mentira. O diabo é o pai da mentira, conforme João, capítulo 8, versículo 44. Portanto, quem vive de mentiras podemos considerar como um filho dele, por seguir suas práticas. Muitos cristãos são iludidos por inverdades e enganos que se divulgam pelos meios de comunicação e redes sociais. Precisamos nos firmar na verdade libertadora da palavra de Deus. Não existe mentirinha, muito menos mentira branca, que seja justificável. Tudo que não for verdade é mentira. Em 1 Coríntios 15:33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Existe alguma mentira em sua vida? Jesus é a verdade. Ele pode nos libertar de toda a mentira. A segunda brecha é a ira ou raiva. Outro sentimento perigoso para um cristão é a ira. Na hora da raiva, ficamos cegos, podemos falar e fazer o que não deveríamos. Amizades e relacionamentos são destruídos, empregos são perdidos e até crimes são cometidos por causa da raiva ou ira. A ira é como um pitbull. Por mais que seja domado, não inspira confiança. Quando menos você imaginar, ele pode ter uma reação negativa. Existem pessoas que guardam pitbull no coração. O inimigo aproveita a brecha da raiva para destruir a vida dos servos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ensina que não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não devemos alimentar a ira. Quando sentirmos que a situação pode incendiar, devemos exercer o autocontrole para que algo pior não aconteça. Infelizmente, vemos pessoas que guardam raiva por dias, meses ou até anos, ou até mesmo pela uma vida inteira. Isso se transforma numa raiz de amargura que contamina e adoece as pessoas. Portanto, o melhor que temos a fazer é deixar e abandonar o furor. Como é possível tratar a ira? Evite situações de conflito para não alimentar a raiva no seu coração. Precisamos aprender como Jesus, que é manso e humilde de coração, e receber o fruto do Espírito, que é a mansidão e o domínio próprio. Você tem guardado raiva em seu coração? Abandone essa raiva e deixe Jesus te acalmar. A terceira brecha que deixamos para o inimigo é a língua. O uso da língua é uma grande brecha que podemos deixar o inimigo entrar. O apóstolo Tiago diz: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E que não adianta ser cristão se não guardar a língua, porque se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes está enganando seu próprio coração e sua religião é vã. Devemos proferir apenas palavras de edificação, de maneira, conforme diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Tome cuidado em participar de fofocas, discutir e falar quando está nervoso, para não machucar algumas pessoas. Não podemos engolir novamente nossas palavras, então é melhor pensar antes de falar. E ainda, conforme diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Jesus disse que somos contaminados por aquilo que falamos. Por isso, precisamos pedir a Deus, como o salmista fez no Salmo 141:3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você tem dificuldades de segurar a língua? Peça a Deus para lhe ajudar a controlar as suas palavras. A quarta brecha que deixamos para o inimigo é entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus se entristece quando pecamos, desprezando sua obra em nossas vidas. Como entristecemos o Espírito Santo? De várias formas. Podemos desobedecer a voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações com amor.
ou não nos arrependemos dos pecados que o Espírito nos deu como consciência, quando não oramos e também não buscamos a palavra de Deus. Exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo foram Sansão, que quebrou o seu pacto com Deus ao brincar com o pecado, ou Ananias e Zafira, que acharam que poderiam enganar a todos, inclusive ao Espírito de Deus. Como agradamos o Espírito Santo? O Espírito Santo se alegra com a nossa fé, Hebreus 11:6, ou quando vidas se convertem, Lucas 15:10, ou com a santificação, Hebreus 12:14, ou com a doação generosa, 2 Coríntios 2:9. Você tem entristecido o Espírito de Deus? Busque fazer a vontade do Senhor e estará alegrando o Espírito Santo. A quinta brecha que deixamos para o inimigo é a maldade. Tudo começa por nossos pensamentos. Maus pensamentos proporcionam maus sentimentos, que consequentemente resultarão em más ações. Precisamos cuidar para que nosso coração não se torne maldoso e desconfiado como consequência de pensamentos ruins. O inimigo luta para colocar maldades em nossos corações, através da nossa forma de pensar. Por muitas vezes ele usa outras pessoas para plantar uma sementinha do mal em nossas mentes, tentando abrir os nossos olhos, entre aspas, com relação a algum fato ou com relação a outra pessoa. Lembra-se da serpente que tentou abrir os olhos de Adão e Eva? Na palavra de Deus diz que o Senhor se aborrece conforme Provérbio 6, 16 a 19. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e ele abomina o que semeia contendas entre os irmãos. Existe alguma maldade em seu coração? Jesus pode lhe proporcionar um novo coração e uma nova forma de pensar. A sexta brecha que deixamos para Satanás entrar em nossas vidas é a falta de perdão. A última brecha que abre lugar para Satanás em nossas vidas é a falta de perdão. Muitos cristãos não falam mentira, são mansos, não falam coisas ruins, agradam o Espírito Santo, servindo a Deus e fogem da maldade. Mas se alguém lhes machucar, não consegue liberar o perdão. Jesus colocou o dever de perdoar ao próximo como condição para receber a perdão dos nossos pecados, conforme Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão deve ser um exercício constante na vida de um cristão. Jesus também ensinou que devemos perdoar quantas vezes for preciso. A igreja também é um lugar para praticar o perdão. E todos os dias os irmãos devem conviver, conforme Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não permita que Satanás entre em sua vida pela falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, é como se estivesse algemada a ela. Mas ao liberar o perdão, ambos são livres. O inimigo sorri toda vez que consegue usar um cristão para ofender outro e dá gargalhadas quando um cristão não perdoa seu irmão. Porque assim tem liberdade de entrar na vida e achar lugar para te roubar as bênçãos da comunhão. Existe alguém que você precise liberar perdão? Perdoe quem te ofendeu e não deixe brecha para Satanás em sua vida. Essas práticas são brechas que Satanás procura para entrar na vida de um cristão. Precisamos vigiar para não dar lugar ao inimigo. Quando Jesus esteve no deserto, o diabo apareceu
Ele queria que Jesus aceitasse suas propostas mentirosas, que ficasse nervoso para dar lugar à ira, que Jesus falasse alguma palavra rude. Ainda tentou distrair Jesus para que entristecesse o Espírito de Deus, deixando de orar, e quis plantar malícia no coração de Jesus, prometendo coisas mundanas. Mas o Senhor resistiu ao diabo e disse-lhe: retira-te, Satanás. Existe alguma brecha em sua vida? Tape todas as brechas e não deixe lugar para Satanás em seu viver. Ore comigo assim: Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és Filho de Deus e o único caminho para o divino, que morreste na cruz por meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizeste por mim, eu creio que, com as reivindicações de Satanás contra mim, estão canceladas agora em Tua cruz. E assim, Senhor Jesus, eu me submeto a Ti e me comprometo a servir-Te e obedecer-Te. E nesta base eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que de alguma forma tenha vindo à minha vida. Que por meus próprios atos, que por atos da minha família, ou de meus antepassados, ou de alguma coisa mais de que eu não possa estar a par, onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo. E, no nome poderoso de Jesus, o Filho de Deus, tomo autoridade sobre todas as forças do mal que me atormentam. Desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e fazer a minha libertação e desligamento do mal, inteira e realmente, como somente o Espírito de Deus pode fazer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vai realizar os desejos do seu coração. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 diz: pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Você tem um desejo ardente em seu coração? Tenho certeza que a resposta é sim, todos temos. Agora eu te faço outra pergunta: você está em Deus? Vou responder agora como a maioria das pessoas responderia. Estou sim. Tenho os meus erros e limitações, mas estou em Deus sim. Mas o que é estar em Deus? O resultado prático de estar na presença de Deus é uma alegria que transcende o entendimento humano. A comunhão é doce para aqueles que andam com o Senhor em obediência e fé, mesmo durante as provações e tribulações da vida. Depois dessas perguntas respondidas, vamos ao versículo citado inicialmente. O que esta passagem quer dizer é: o querer que está em seu coração veio de Deus, e o realizar vem dele também. A maioria das pessoas fica em dúvida com relação à vontade de Deus para a sua vida, e ficam se questionando: será que essa minha vontade também é a vontade de Deus? Será que o que estou sonhando vem de Deus ou é algo das minhas emoções ou sentimentos? Agora eu te respondo: não tem como separar o que vem de Deus do seu coração se você está em Deus. Compreende? Se entrou no seu coração, Ele mesmo que plantou. Nesta passagem diz que o querer e o operar é de Deus. O mesmo que colocou esse desejo ardente em seu coração, por mais que pareça impossível, é o mesmo que pode efetuar o cumprimento. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que cumpre. Mas para que este desejo se cumpra, você precisará apresentar um projeto ao Senhor. As pessoas têm muita dificuldade de entender o óbvio. Preferimos por vezes acreditar no que é difícil. Podemos citar um exemplo. O povo de Israel estava de frente com o Mar Vermelho sem saída. Atrás estava o exército de Faraó pronto a aniquilá-los. Deus dá uma ordem a Moisés:
toca no mar que ele vai se abrir. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil de fazer? Tocar no mar e ele se abrir, ou pegar um povo que está sedento no deserto, fugindo do inimigo, cheio de medo, desarmado, e enfrentar o inimigo? O mais fácil, obviamente, é tocar no mar e ele se abrir, não acha? Mas o que é mais fácil de acreditar? Que eles seriam aniquilados. Preferimos o caminho natural, enquanto Deus nos convida para sair fora do barco e fazer o sobrenatural. Deus quer que vamos de encontro a Ele dentro da sua dimensão, pois Ele não entrará em nosso barco. Devemos ir para o sobrenatural. Se você está com alguma dúvida que o que está em seu coração vem de Deus, olha esta passagem em 1 Crônicas, capítulo 17. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que habito numa casa de cedro, e a arca da aliança de Deus está sob a tenda. Natã respondeu a Davi: Faze tudo o que estiver em seus planos, em seu coração, porque Deus está contigo. Davi estava habitando numa casa de luxo, e a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, estava numa tenda de cortina. Davi, com isso, resolveu construir um templo para guardar a arca e consultou o profeta. O profeta disse que o Senhor estava com ele e para ele fazer tudo o que estava em seu coração. Deus pediu este templo para Davi? Não. Conforme o profeta disse, fazer conforme o que estava em seu coração. E Davi construiu este templo? Na verdade, também não. Porém, o templo foi construído por seu filho Salomão. Isso pode ser explicado através do provérbio 16:1. Ao homem, os projetos do coração, de Deus vem a resposta. Ou seja, se não tivermos um plano, não teremos uma resposta de Deus. A resposta do Senhor está atrelada a um projeto seu. Como Deus vai responder se você nunca apresentou o projeto para Ele? Lembre-se, o querer e operar é dele, mas o projeto é seu. Davi apresentou o projeto ao Senhor. Da mesma forma, se não tivermos um projeto, não teremos uma resposta do Senhor. Ainda que a resposta seja negativa, está contribuindo ao seu favor. Porque quando Deus disse não para Davi, ele estava pensando em prosperar a sua descendência através de Salomão, com a construção do templo. Deus nunca nos dá um não, se Ele já não está planejando algo muito maior lá na frente. Quando Deus te dá um não hoje, é porque Ele está preparando um futuro glorioso amanhã. Não reclame do não de Deus, porque se você preparou um projeto para Ele, pode ser que Ele tenha algo melhor para você daqui a pouco. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9 diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus sabe quando nos diz sim e quando nos diz não. Caso você seja pai ou mãe, você diz sim ou não para os seus filhos, não é? Tem coisas que os nossos filhos acham a melhor coisa do mundo e nós dizemos não. Apenas apresente o seu projeto a Deus e saiba que vindo sim ou vindo não é bênção. O importante é apresentar o projeto. Você não tem fé para acreditar no Deus que você serve? Ele é fiel para cumprir o plano apresentado por você para Ele. Entre querer e executar existe um projeto no meio. Ele coloca a vontade e executa. O projeto e o desejo vêm do nosso coração. Mostre para Deus o que você quer. Existem pessoas que no final do ano correm para a igreja para receber uma palavra profética, mas esquece que não plantaram.
não apresentaram o projeto. Deus quer que tudo dê certo para você, como um bom pai. Deus está torcendo para nosso futuro. Deus é glorificado quando somos honrados e exaltados. Qualquer plano que estiver no seu coração não se compara ao que Deus vai fazer. Alarga o teu coração e a tua tenda e receba o melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, venho neste dia me colocar na sua santa presença para te agradecer pela revelação da sua palavra. Tenho buscado sua face dia e noite para estar na sua presença. Entendi no dia de hoje que o querer que está em meu coração foi plantado por ti e que o operar também está em suas mãos. Entendi que dentro dos sonhos que o Senhor plantou em meu coração, o Senhor vai operar em cada um deles. Aprendi que preciso fazer a minha parte. Obrigado, Senhor, por tudo. Me dê a graça, através do seu Santo Espírito, para esperar em ti com uma atitude santa. Te amo, meu Deus. Obrigado por me amar tanto, mesmo eu não merecendo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como descobrir o meu propósito? Hoje, essa pergunta será respondida. No livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 2 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus criou cada um de nós com um objetivo. Você tem uma missão que desde a época que você nasceu, você carrega contigo, mesmo que você ainda não saiba. E as confusões da vida, emocionais, mentais, sentimentais e espirituais, acontecem quando você não está devidamente alinhado com este propósito, com esta missão que Deus tem para você. Existem propósitos específicos e existem propósitos universais. Por exemplo, amar uns aos outros não é um propósito específico, mas sim universal, coletivo, pois todos nós temos a missão de amar uns aos outros. Agora, uns foram chamados para ensinar, e isso é um propósito específico, no qual Deus deu um dom, uma habilidade, um talento para aquela pessoa ensinar. Outros recebem outros dons, como cantar, falar em público, desenvolver alguma profissão específica. E aqui entramos em algo que vai falar ao seu coração. Uma grande porcentagem das pessoas e grande parte dos cristãos até hoje não descobriram o seu propósito. Vivem uma vida indo de lá para cá, tentando descobrir o propósito da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um princípio imutável da palavra de Deus que vai te ajudar a passar para um próximo nível em sua vida, que vai ajudar a você a se tornar uma pessoa com resultados. Quero ajudar você a descobrir o seu propósito de vida e caminhar nos planos perfeitos de Deus. Algo importante que você precisa saber: você é julgado e medido pelas pessoas devido a seus resultados. Mas aí você pode falar: mas o importante é ter um bom coração. Sim, com certeza, para Deus sim. Mas você não prega para Deus, você não evangeliza Deus, você não profetiza para Deus. Você faz isso para as pessoas, e as pessoas somente enxergam o que está diante dos seus olhos. Por isso, você precisa ser uma pessoa de resultados na vida, não para impressionar a Deus, até porque Deus não se impressiona com nada do que você possa ter ou fazer, mas para impressionar as pessoas através da palavra que sai da sua boca, através do seu testemunho de vida,
através dos frutos e resultados que são evidentes devido à ação de Deus em você. Pare de falar, mas o que importa é o que Deus acha de mim. É claro que importa, para Deus e para as pessoas. Enquanto estamos na terra, precisamos ter resultados que comprovem a ação de Deus em nossa vida para as pessoas. É assim que elas, através da sua vida, se aproximarão de Deus. Muitos cristãos são muito extremistas e dizem: Deus só vê o coração, então não quero saber da minha aparência, da minha vida financeira, não importa a minha vida aqui na terra, pois em breve Jesus voltará. Realmente é tudo verdade. Jesus voltará e Deus somente enxerga o coração. Mas a palavra de Deus não diz que você precisa abandonar o restante. Você precisa sim ter resultados. Então vamos lá. Na Bíblia existe um princípio poderoso e imutável que se encontra em João capítulo 15. No versículo 8 começa assim: Nisto é glorificado meu Pai. Antes de dar continuidade a esta passagem, gostaria de dizer algo. Muitas pessoas acham que glorificar a Deus é dizer glória a Deus. Agora vamos analisar o início desta mensagem. Ela diz: nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, só existe uma forma de glorificar ao Pai. E com certeza não é proclamando glória a Deus ou toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque como Deus vê o coração, às vezes a sua boca fala, mas o seu coração está longe, como diz o profeta Isaías. As palavras desta passagem são do próprio Jesus. Ele próprio nos ensina esse princípio imutável. Continuemos no versículo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, segundo a Bíblia, você somente glorifica a Deus dando muito fruto. São palavras de Jesus. E continua o versículo: e assim sereis meus discípulos. Nunca diga para as pessoas que você é um discípulo de Jesus se você não tem fruto. Nunca diga que você glorifica o nome do Pai se você não tem fruto. A passagem resumidamente diz: existe Deus Pai e Deus Filho. Você glorifica o Pai quando você dá fruto e assim é chamado de discípulo de Jesus. Muitas pessoas glorificam a Deus dizendo: toda a honra e toda a glória ao Senhor. Agora eu vou te falar algo muito forte. As suas palavras não dizem nada se você não tem frutos para respaldá-las. E como posso dar fruto? Que fruto é esse? Você pode perguntar. Vamos agora ao versículo 1 e 2 citados no início da mensagem. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós somos os ramos conectados à videira. Quando não damos fruto, o Pai corta. Mas quando damos frutos, somos podados da mesma forma, para dar mais frutos. Por isso, nunca podemos reclamar das podas de Deus, porque qualquer poda que venha de Deus é para te fazer crescer. Logo, os problemas da vida, as situações difíceis, não vieram para destruir, mas sim para limpar, podar, porque o crescimento vai continuar. No versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Te pergunto, qual é a tesoura que poda? Como diz o versículo, a palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais limpo você fica. Quanto mais você se expõe à palavra, mais fé você tem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Bem, está muito boa esta mensagem. Mas e daí? Você pode perguntar, qual o segredo da frutificação? O segredo da frutificação está apenas em uma palavra, e a partir de agora ela será repetida várias vezes nos versículos seguintes. No versículo 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os ramos que somos nós não podemos dar fruto se não permanecermos conectados à videira, em Jesus. Se desconectarmos da videira, morremos, pois é a videira que alimenta os ramos. Nos versículos 5 e 6 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Este versículo diz algo muito interessante. Em outras versões diz que os ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados pelos homens e não por Deus. Ou seja, se você não quiser estar conectado à videira, você cai e começa a secar, porque não está mais sendo alimentado. Quem te joga no fogo depois disso é o homem. O grande segredo para você glorificar ao Pai e ser discípulo de Cristo Jesus é frutificar. E para isso você precisa apenas estar conectado à videira, permanecer. Permanecer significa ficar, persistir, insistir, manter-se, continuar, não desistir. Quem alimenta o ramo é a videira, Jesus Cristo. E quem cuida da videira é o agricultor, Deus Pai. Em tudo isso você precisa fazer apenas uma coisa: permanecer. Independente das tuas lutas, dos teus problemas, se você foi traído, está sendo humilhado, está desempregado, está doente, está com problemas familiares graves. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas por pior que seja a situação, eu te digo hoje, com toda a minha fé, apenas permaneça, fique, persista, mantenha-se, continue e nunca desista. Acredite. Agora olha esse versículo. Versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui existe algo incrível. Aí você pode perguntar: quer dizer então que eu posso pedir o que quiser? Sim, se você permanecer conectado a Jesus e as palavras dele permanecerem em você. Mas eu te garanto uma coisa: esse tudo que você pode pedir, se você estiver devidamente conectado à videira e permanecer na palavra, nunca serão coisas fúteis e para o seu deleite. Serão coisas apenas para glorificar o nome dele, para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Quando a palavra está em você, você quer abençoar todo mundo, você quer salvar o mundo, você quer fazer o reino crescer, você quer abençoar a sua igreja. Você não quer nada para você. O nosso único trabalho para dar fruto é permanecer, porque nós já fomos enxertados na videira. Não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Não tivemos nem o trabalho de escolher, porque Deus já sabia o que era melhor para nós. Precisamos apenas permanecer. Porque permanecendo, resistindo, continuando, não olhando para trás, não desanimando, você vai começar a frutificar. Frutificar não é um esforço que você faz, mas sim é natural de um ramo que está conectado à videira.
Qualquer ramo que esteja conectado não precisa de uma habilidade especial, porque ele dará fruto. Agora, por que na Bíblia diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã? Porque ramo não se preocupa com o sol que está sobre a videira, é o agricultor que cuida. Quando você começa a se preocupar com as coisas da vida, você está tirando a função do agricultor. Quando está muito sol, o agricultor vai cuidar. Quando está muita chuva, ele vai proteger. Quando está seco, ele rega. Já tem alguém que já cuida de tudo para você. Você precisa apenas permanecer. Continua, espera, fica. Mas Vinícius, não aguento mais, estou pensando em desistir de tudo. A única coisa que o inimigo de nossa alma pode fazer contra os ramos é fazê-los acreditar que eles podem desistir. Agora eu te digo, você não pode desistir, pois você precisa dar fruto. Porque apenas glorificamos a Deus quando não desistimos. É quando você está desesperado, mas permaneceu. É quando você faliu, mas permaneceu. É quando você foi traído, mas permaneceu. É quando você recebeu um mau diagnóstico de saúde, mas permaneceu. Agora, olha que lindo isso. Qual é o fruto da videira? É a uva. O que a uva produz? Vinho. Qual o significado do vinho na Bíblia? Todos sabem. Alegria. Agora eu te pergunto, dentro de tudo o que você ouviu até agora, como você sabe se está glorificando a Deus e se você é um discípulo de Jesus Cristo? Pelos frutos. E qual fruto? A alegria. Se você passou pela vida de alguém e deixou essa pessoa triste, você não pode ser um discípulo de Cristo Jesus. Se você passou pela vida do seu vizinho e ficou brigando por causa de uma vaga de estacionamento, por exemplo, você não está glorificando ao Pai. O fruto de servir a Deus é a alegria. O fruto da videira é a alegria. Se por onde você passar não deixar as pessoas mais felizes, mais leves, mais alegres, você não está dando fruto. Não está glorificando ao Pai. E não é um discípulo de Jesus Cristo. E o que o inimigo faz? Ele tenta deixar a sua vida triste para que você não consiga expressar o fruto que é a alegria. Mas, ainda que você esteja passando por algo triste no dia de hoje, os frutos não podem ficar escondidos. Mesmo triste, você continuará falando palavras de ânimo para as pessoas. Por onde você passar, independente de como possa se encontrar a sua vida, você levará alegria, porque você é um discípulo de Jesus. Não sei o que fizeram com a sua vida, como você está hoje, mas independente disso, você pode se controlar em relação a isso e agir da forma contrária, levando alegria para a vida das outras pessoas. Você pode controlar se dará um bom ou um péssimo fruto. Deus te conduziu até esta mensagem para você descobrir qual o seu propósito específico e o propósito universal. Um dos propósitos universais já citamos: amar uns aos outros. O outro, dar frutos através da alegria. Todas as pessoas, sem exceção, que querem glorificar a Deus com a sua vida, precisam dar frutos. Creio que você esteja incluso nisso. Você deseja glorificar a Deus, ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. E para isso, repito, você precisa dar frutos. E para dar frutos, você precisa apenas permanecer, porque o restante Deus já está fazendo por você. Ou você acha que pode superar essa situação terrível sozinho? Ou você acha que possui sabedoria suficiente para vencer essa crise financeira? Você acha que não tem o agricultor te podando, regando, adubando, cobrindo você nos dias de sol, protegendo das chuvas? Você acha que conseguirá sozinho? Porque na Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer.
Você hoje precisa tomar uma decisão. Ou você será lembrado como uma pessoa murmuradora, que reclama de tudo, que perturba a vida dos outros, que onde chega as pessoas saem, pois o ambiente fica pesado e tenso. Ou será lembrado como uma pessoa que ao chegar, as pessoas olham e falam entre si: a alegria chegou, enfim, chegou alguém que glorifica o Pai, que é discípulo de Jesus Cristo. Mas Vinícius, e o meu propósito específico? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, apenas permaneça conectado à videira. Se você está devidamente conectado a Jesus, já estará dando os frutos universais, ou seja, amando o próximo, levando alegria por onde passa, entre outros. Te afirmo, é apenas uma questão de tempo para o Senhor revelar ao seu coração qual o seu propósito de vida. Vai por mim e creia na palavra, apenas permaneça. Se você está alegre apenas quando tudo está correndo bem em sua vida, qual a diferença que você tem para os publicanos ou pecadores? A Bíblia diz que se você ama apenas quem ama você, que recompensa você terá? Se você cumprimenta apenas quem cumprimenta você, que recompensa tereis? Deus chama hoje uma geração frutífera, que produz, que dá fruto, uma geração que tem resultado em todas as áreas da vida, porque quem permanecer conectado na videira, é impossível não frutificar. As pessoas vão olhar para você por causa dos seus resultados, dos frutos. As pessoas vão convidar você para alguma coisa por causa dos frutos. As pessoas serão seus amigos ou seus inimigos por causa dos frutos. Porque o mesmo fruto que atrai amigos provoca inimigos. Quando você começa a abençoar muitos, causará inveja em muitas pessoas. Deus chamou você para dar frutos, porque é assim que glorificamos ao Pai. Deus não quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida por causa de você. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas para glorificar o nome dEle, para que você seja discípulo de Jesus Cristo. O homem vê o que está diante dos seus olhos, os resultados. Nunca despreze o valor dos resultados, o valor dos frutos. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher frutíferos. Você terá frutos financeiros, frutos familiares, frutos espirituais, ministeriais. Você terá frutos por onde passar, porque você nunca vai desistir, vai permanecer e os frutos vão começar a chegar. Os frutos virão e todas as pessoas perceberão que você é um discípulo de Jesus Cristo. Todas as pessoas saberão que você glorifica o nome de Deus, e não porque você diz glória a Deus, mas por causa dos seus frutos, dos seus resultados. Ninguém mais passará pela sua vida a partir de hoje sem sentir alegria, sem sentir paz. Não existe dia triste para quem frutificou na alegria. Existem dias pesados, dias que nos destroem. Existem dias que pensamos em desistir. E é exatamente o que o inimigo deseja: a nossa desconexão da videira, para que os homens nos pisem e joguem-nos no fogo. A tristeza é uma opção. Você não pode escolher o que vem contra você. Você não pode escolher perder alguém. Você não pode escolher ser mandado embora do seu emprego. Você não escolhe o dia difícil, o dia mau. Ele simplesmente vem e é obrigatório, chega para todos. Mas você pode escolher como irá reagir nos dias difíceis. Você pode escolher se vai se entregar ou vai permanecer. Ninguém que permaneceu ficou sem dar fruto. Existirá um dia em que você estará carregando os seus frutos. Será o dia da recompensa. É quando você vê que tudo valeu a pena.
Valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena aguentar, valeu a pena sobreviver, valeu a pena permanecer, valeu a pena insistir, valeu a pena continuar caminhando, apesar das humilhações e afrontas. Valeu a pena, mesmo quando você achava que não aguentava mais, mas suportou. Você acha que Deus, depois de ter sido fiel com tantas pessoas durante milênios, não será fiel com você? Deus nunca falhou em toda a história da humanidade. Todas as vezes que você observou um homem ou uma mulher de Deus falharem, não foi porque Deus permitiu a falha, mas porque eles resolveram se desconectar da videira. Chegará um tempo que as pessoas irão reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória, por causa dos nossos frutos, por causa dos nossos resultados. Agora, grave isso. O resultado não tem a ver com você, pois toda a bênção que Deus dá envolve muitas pessoas, é coletiva. Assim aconteceu com Abraão. Deus abençoa um para alcançar a todos. O que Deus tem para a sua vida não é apenas para você, é apenas o início de uma bênção que envolverão muitas pessoas ao seu redor e também pessoas distantes. Os frutos que você vai carregar é para todo mundo. É por isso que virá em grande quantidade. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi transformar água em vinho. O casamento durava dias e o vinho havia acabado. E juntamente com isso acabava a alegria. Jesus pediu para trazer talhas e mandou enchê-las de água. Aquela água se transformou em vinho. O maître disse: vocês deixaram o melhor vinho para o final? Agora eu te digo, Jesus não transformou aquele melhor vinho para dizer que tudo o que ele fazia era bom. Jesus fez isso porque cada um dá aquilo que tem. Em Jesus não tem nada mais ou menos. Em Jesus não tem nada para baixo. Quando você pede algo para ele, ele só sabe dar o melhor, porque é o que ele carrega. Não existe fruto na sua vida que vai apodrecer se você permanecer conectado na videira, porque dele só sai o melhor fruto, só sai o melhor vinho. Os melhores resultados estarão nas mãos do povo de Deus, os melhores empregos, as melhores redes sociais, os melhores destaques. Agora eu te digo, você pode estar sofrendo com muitos ataques, sofrendo muitas tentações, passando por muitos problemas, passando por dificuldades sem tamanho. Enquanto você não desistir e permanecer conectado à videira, prepara os teus celeiros, porque os frutos vão chegar e em grande quantidade. Senhor amado e misericordioso, venho a Ti neste momento orar por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Pai, muitos deles perguntam a Ti constantemente qual o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Durante muito tempo fiz essa pergunta para Ti. Entendi que para saber o meu propósito precisava apenas permanecer conectado a Jesus, a videira verdadeira. Que hoje, Senhor, todas essas pessoas entendam isso. Que essa palavra entre como uma espada de 2 gumes no mais profundo do coração delas. E que a partir de hoje elas apenas permaneçam e desenvolvam o fruto da alegria. Que no tempo oportuno que a Ti pertence, elas saibam qual o verdadeiro propósito específico para as suas vidas. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder das palavras. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz:
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder das palavras, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em suas vidas. A grande tendência do ser humano é verbalizar os seus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de suas bocas é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar: Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações, e se encontrarmos com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usamos como exemplo Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante ou da sua armadura poderosa. Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse: Eu já matei um leão, um urso, então quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois cada situação Ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nunca diga: não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia. Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. E ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga, conforme diz em Filipenses 4,13: Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar. Podemos passar por qualquer deserto com Jesus.
Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé, e isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até falar do problema que estamos vivendo, porém não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo, fale, mas te aconselho, não é nada sadio para a sua vida ficar falando de seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com relação à forma que está falando de seus problemas. Quando falar do seu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sempre que passarmos por provações, precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás dela e sermos alegres, como diz a palavra. Agora, mesmo se fizermos algo errado e pedirmos perdão para Deus com um arrependimento autêntico, Ele nos perdoará e nos tirará dessa confusão. Porém, não significa que Deus não vai nos ensinar algo, mantendo-nos no problema por algum tempo para que aprendamos. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntos. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos. E logo em seguida, murmuramos e reclamamos com nossos amigos incrédulos. Isso é muito comum. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Ele, no tempo de provação, falou muito pouco. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7 diz: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. No livro de João, capítulo 14, versículo 30 diz: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade e com as emoções à flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional, mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição, entre aspas, ao inimigo. Às vezes entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a nossa boca.
Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos olhar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida, ao que Deus tem operado em nós. Dependendo da forma que falarmos, poderemos deixar o próximo ainda pior, pois poderá soar gabação, por mais bem intencionados que estivermos. Precisamos de sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2 diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor, e ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber. Precisamos de sabedoria. Quantas coisas falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração? Se aprendemos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados, a não ser que Ele nos dê permissão para compartilhar. Precisamos criar intimidade com Deus, para que Ele confie a nós os seus segredos, para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10 diz: Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem de nossas bocas: murmuração, reclamação e palavras negativas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se falarmos palavras positivas, de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e causará um efeito negativo sobre os outros. Em Provérbios 18, 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo 17, 3 diz:
Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo israelita, na ocasião de sua saída do Egito em direção à terra prometida, é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Nesta passagem, eles reclamavam para Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. Isto é muito comum no meio cristão. No livro de Êxodo acontece algo interessante. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. E no capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 e 5 diz: Partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres, mas sim de maturidade espiritual. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se Deus não der um milagre e não tivermos maturidade espiritual, quando tivermos outro problema, teremos que ter outro milagre, e assim por diante. Agora, se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebês, mas sim pessoas maduras na fé. Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baste. Vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 6 diz: Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Esse é o resultado que o povo israelita recebeu. Ou seja, murmurar, reclamar, resmungar, não apreciar os milagres de Deus, encontrar falhas nos outros, igual porta aberta para as serpentes, igual mordeduras, igual morte. Em Números 21:7 diz: O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que estavam fazendo. Esta foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fiéis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar as nossas vidas, bem como das pessoas ao nosso redor. Em Provérbios 12:18 diz: O falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Em Mateus 12:33 diz: Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nesta passagem de Mateus, podemos observar uma conexão coração versus boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair pela nossa boca. Se tivermos meditando muito com relação a alguma coisa, vai sair pela nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37 diz: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más.
Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim, e dependendo do que seja, ficará difícil e complicado de consertar. Precisamos de sabedoria. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E normalmente isso acontece quando estamos passando pelas provas, que servem, na verdade, para nosso amadurecimento. Agora, questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível na sua casa, como lembrete. Primeiro, pare de murmurar e reclamar. Segundo, sua boca existe por uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. Importante, cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da sua própria vida, e não devemos nos envolver com isso. Deus fala, não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar, isso não é da sua conta. 4. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. 6. Somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim, que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias e discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus, para nos tornarmos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, venho orar por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo neste dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri muito para me libertar deste mal, Senhor, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de Ti. Existem muitos de seus filhos hoje, Pai, que sofrem desse mal. Dê sabedoria a todos eles, Senhor, e que hoje seja um recomeço na vida de cada um com relação às palavras pronunciadas. Que essa mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.